Olá, povo de Deus, vamos juntos em nossa jornada do ano bíblico em mais um dia, mais um passo da nossa super caminhada, ok? Hoje percorreremos Ezequiel do capítulo 40 até o capítulo 42 e um pouquinho do Evangelho de São Marcos a partir do verso 32. Vamos juntos, em nome de Jesus. Em Ezequiel 40, estamos observando neste capítulo, que é longo por sinal, de modo muito detalhado acerca da reconstrução do templo. E o que frequentemente aparece é um instrumento para medir. Mede aqui, mede acolá, tem que ser tudo dentro da medida. Então você já entendeu que trata-se de um processo muito bem organizado, com proporções exatas, com uma beleza exuberante. O versículo 3 do capítulo 40 de Ezequiel nos diz: ele me levou para lá, ou seja, o profeta está arrebatado em visão, o profeta Ezequiel, o Senhor o conduz em visão até Israel, e ele vê um homem que parecia de bronze, estava em pé junto à entrada com uma corda de linho e uma vara de medir na mão. Ou seja, você percebe toda a extensão do templo que será construído. A propósito, o capítulo 40, o 41 e o 42 estão tocando no mesmo assunto, que é a construção do templo e todos os pormenores que envolvem a obra. E o santuário tinha um propósito, eu me recordo muito bem do texto de Êxodo 25:8, me fará um santuário para que eu habite no meio de vós. O desejo de Deus de morar com o seu povo. E novamente, com o restabelecimento do santuário, mais uma vez, esse senso da presença divina vai ser reconsiderado através da reconstrução do santuário. Deus está no meio de nós, é aquilo que ele, o Senhor, deseja transmitir para o seu povo. E hoje, não diferentemente, Deus deseja nos comunicar a mesma verdade. Ele está conosco, Deus conosco. Essa é a razão do Emanuel. Tudo no santuário girava em torno da pessoa de Cristo. E de repente, quando vem o Emanuel, é Deus conosco. O santuário simbolizava a presença de Deus no meio do povo. A pessoa de Jesus Cristo, que é tudo aquilo para o qual o santuário apontava, demonstra claramente a presença de Deus no meio do seu povo, a razão pela qual é dito Emanuel, Deus conosco. O Senhor está conosco mais uma vez. E saiba que, sob a perspectiva de agora, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, onde ele deseja habitar em nós. E uma vez que você recebe a presença de Jesus através da plenitude do Espírito, mais uma vez você experimenta Deus conosco. É Deus conosco no santuário, no Velho Testamento, é Deus conosco através da encarnação de Cristo, é Deus conosco através da habitação do Espírito em nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Em toda a linha de tempo do Gênesis ao Apocalipse, sempre é a mesma sentença: Deus conosco, Pai que não abandona os seus filhos, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, graça e paz sempre está diante de nós através do santuário do Espírito, através de Jesus Cristo. No capítulo 41 de Ezequiel, nós avançamos no conhecimento e percebemos mais detalhes acerca da construção que é exibido para o profeta através da visão. E agora ele mede o comprimento do prédio que ficava de frente ao pátio, na parte de trás do templo, inclusive nas suas galerias de cada lado, era de 50 metros. E a distância vai sendo colocada de espaço para espaço, pedaço para pedaço. E o exemplo tirado está aí no capítulo 41, 15 a 17, detalhes, minúcias são colocadas. O que isso significa? O nosso Deus é o Deus dos detalhes. Você percebeu nos evangelhos, por exemplo, que ele sabe, de acordo com a declaração do próprio Cristo, que até os fios de nossa cabeça são contados, fios de cabelo em nossa cabeça. Ele sabe quantos meus já caíram e quantos ainda cairão, porque tem um monte aqui. A casa está caindo e ele sabe perfeitamente qualquer lágrima que escorre pela sua face, qualquer folha que caia da árvore. É o Deus dos detalhes, ou seja, é o Deus que se importa com as coisas, desde as mais pequeninas, sob nossa perspectiva, até as maiores e mais complexas. E aí você de repente dizer que Deus não se importa com os detalhes, conversa fiada. O problema é que o ser humano tropeça nas pequenas pedras e ninguém anda tropeçando em montanha. E às vezes a gente acha que os detalhes não têm muita importância e são eles que nos fazem tropeçar.
Lembra-se do cenário do Jardim do Éden? É só um fruto, não tem problema. Um fruto é só um detalhe. Pois é, através desse detalhe, toda a raça humana sucumbe ao pecado. Detalhes são importantes porque o nosso Deus é o Deus dos detalhes. Fiquemos atentos às pequenas coisas, porque são elas que muitas vezes nos derrubam, e não é porque são pequenas coisas sob nossa perspectiva. Aos olhos de Deus são coisas importantes. Enfim, avançamos aqui no capítulo 42 e você percebe que tem uma cortina e o texto diz que separa o santo do comum. Existe o conceito de coisas santas separadas para Deus e coisas comuns que são usadas de qualquer forma para o costume, para o desenvolvimento do cotidiano. Santo tem o sentido de separação, quando diz o meu povo é santo, meu povo é separado, por isso é meu povo, porque está separado. Santidade, separação da prática do mundo. Se o mundo está na idolatria, na promiscuidade, aquilo que é santo é separado para um fim específico, para a honra e glória do Senhor. Então, tudo que é santo tem a tendência de ser separado, vem do kadosh, ser separado, ou seja, a diferença entre o santo e o comum. E a pergunta que é ser feita é: seu coração é dado ao que é comum ou é um coração separado para ser de Jesus? Isso é algo muito importante, porque mais importante que coisas são pessoas, somos filhos de Deus. A minha vida é separada para a glória do Senhor ou para uso comum deste mundo? Algo importante a raciocinar. Pense nessa direção. E quando você será santo? Quando sua vida, seu coração for separado para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Percebeu? Entramos aqui neste mesmo dia em Marcos capítulo 10, onde temos ali a conversa de Jesus com seus discípulos e chama-nos a atenção a argumentação de Tiago e João querendo assentar-se à direita de Jesus no seu reino. Não estão entendendo absolutamente nada. Jesus está anunciando o que ocorrerá com ele nos últimos instantes da história dele nesta terra, está prestes a ser crucificado, e Jesus está anunciando, eles entram por aqui, estão cegados pelo desejo de terem algum tipo de autoridade no estabelecimento deste reino que, segundo eles, Jesus estabeleceria. Estão pensando num reino da terra, não estão pensando num reino do céu. E aí começam a argumentar quem é que vai ser o maior no reino, e Jesus nos traz a lição de que o maior é aquele que serve, não é sentar à direita, deve ser a nossa preocupação, mas servir as pessoas. O versículo 37 mostra-nos, permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e à tua esquerda. Foco errado. O foco é para servir, não é para ganhar status. Que Deus nos ajude a manter calibrado o nosso foco. Esse é o resumão do nosso ano bíblico de hoje. Espero que tenha sido bom para a sua vida. Compartilhe com as pessoas. Se você gostou, dá o like, comenta. Deixa Deus te usar. Graça e paz. Amanhã tem mais.